Olá pessoal, por aqui Marcos Farto, especialista em trânsito, eu sou de Marília, São Paulo, sou bacharel em Direito e pós-graduado pelo SEAT. E o assunto é o seguinte, algumas pessoas andaram perguntando, até a minha amiga Vanessa do Facebook falou para comentar algo a respeito da sinalização de trânsito. Então, em cima disso, vamos fazer alguns comentários breves, serei breve nessa situação, nessa abordagem, para não ser um assunto muito extenso. Mas eu vou seguir aí a recomendação do Código de Trânsito. Então, Vanessa e todos que nos acompanham, um abraço aos nossos instrutores de trânsito, vocês são maravilhosos aí no que fazem, é uma devoção, é um sacerdócio, é ensinar os alunos a dirigirem. Afinal de contas, o trânsito do nosso país é um dos que mais mata no mundo, né? O Brasil está entre os 5 primeiros no ranking da fatalidade. Infelizmente, vocês estão fazendo a parte de vocês, eu faço a minha, mas todos precisamos fazer, inclusive os órgãos, né, componentes do Sistema Nacional que estão falhando um pouquinho, mas vamos fazer nossa parte. O que diz o artigo 80? Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada aos condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme as normas estabelecidas, especificadas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, o órgão máximo normativo. O Código de Trânsito, ele trouxe uma regra que deve ser obedecida, é uma lei federal. Não pode colocar qualquer sinalização nas vias públicas, tem que ser um padrão. E esse padrão está na lei, e ainda a lei autoriza uma legislação complementar, onde o Conselho Nacional de Trânsito tem autonomia para isso. E ele criou 7 manuais de sinalização, só que um deles, o manual de regulamentação, o anexo 2 do Código de Trânsito, a resolução 180, que vem em 2005, ele colocou regra, um padrão, para ser utilizado no país inteiro. Com isso, nós temos uma outra condição. Quem não obedece essa regra é punido com infrações que variam, média, grave, gravíssima, de acordo com a desobediência seguida. Mas para que haja essa punição, é importante que a sinalização esteja visível, siga os padrões, não é fazer que nem algumas pessoas fizeram, embelezaram, enfeitaram a sinalização, colocando flor, colocando armações lúdicas, que não pode. É uma haste e a placa não é para fazer enfeite, porque o prefeito ou o administrador que fizer isso, ele pode responder criminalmente por improbidade administrativa, mau uso do dinheiro público. Portanto, a sinalização tem que ser padrão. O artigo 90 do Código de Trânsito diz o seguinte: não serão aplicadas as sanções previstas neste código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. De repente ela foi colocada num ângulo que não é perceptível, está atrás de um galho de árvore, de um arbusto, ou colocou numa altura que não é perceptível por um motorista, então ela foi colocada de maneira insuficiente. Aí vem a questão do parágrafo 1º do artigo 90. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. E no parágrafo 2º do artigo 90 diz o seguinte: o CONTRAN editará normas complementares do que se refere à interpretação de colocação do uso. E ele editou através da resolução 180. Pois bem, pessoal, quando nós vemos isso, a resolução 180, ela trouxe a sinalização padrão no país inteiro. Então não é simplesmente o Departamento de Trânsito deu uma luz nele, ele foi lá e colocou uma placa porque ele achou bonita. Não. Ele tem que seguir aquele padrão da resolução. E essa resolução, ela vem seguindo algumas recomendações até da Constituição Federal. E eu vou ser bem objetivo aqui para não me alongar muito. Mas numa das páginas, na página 12 da resolução 180, fala o seguinte, que a sinalização deve seguir alguns padrões. E nesse padrão, seguindo alguns princípios. E esses princípios são 7 princípios. Primeiro, legalidade, tem que estar na lei. Segundo, suficiência.
Permitir fácil percepção do que realmente é importante com quantidade de sinalização compatível. Não é colocar 50 placas numa rua. Coloca 2, 3. Inclusive na resolução fala que a média distância entre uma e outra placa é de 30 a 60 metros no máximo. E outra placa não alcança o outro lado da rua. Chegou na esquina, acabou. Tem que colocar outra placa do outro lado, tá ok? Tem que ter um padrão, nós já falamos sobre isso. Clareza, ela tem que transmitir uma mensagem objetiva. Segundo, precisão e confiabilidade. Aquela placa tem que gerar confiança. Poxa, aquilo lá é proibido estacionar? Então eu tenho que entender. Ela está sendo muito transparente, precisa e não deixa só um pouquinho, não. É como vaga de deficiente, né? Às vezes o deficiente é aquele que não entende a placa, para falar a verdade. Porque, pelo amor, o desrespeito que se tem com esse povo é incrível. Ah, mas eu vou parar só 1 minuto. Essa vaga não é sua, meu amigo, nem por 1 minuto. Seja cidadão, seja educado, respeite. Essa pessoa que faz uso dessa vaga, ela não gostaria de usá-la. Eu tenho certeza que ela não gostaria, porque ela não queria estar numa cadeira de rodas ou numa situação que ela se encontra ainda que momentânea. Deixa essa vaga para essa pessoa. Você pode andar, correr, caminhar, segura na mão do teu filho, vai dar uma volta, mas não usa essa vaga. Ela não é para você. Depois não reclama da multa, além da imoralidade, né? Outra coisa, visibilidade e legalidade. Essa placa tem que ser vista à distância, a uma certa distância, e ela tem que ser lida em tempo hábil. Por isso que não é cheio de coisinhas lá, né, na placa. E por fim, a manutenção. O poder público tem que se empenhar em manter aquela placa sempre visível, legível, sempre bem cuidada. É dinheiro público, nós temos que cuidar disso aí, isso é nosso, né? Então, e por fim, uma outra situação que a gente precisa abordar nessas placas de regulamentação é que elas tenham uma informação única. Eu não posso interpretá-la 2 vezes, então ela me passou a informação, é o suficiente. Então, vamos só para encerrar esse vídeo e não alongar mais. O artigo 80 fala que o padrão de placas tem que ser nacional e tem que seguir a lei. Se não for colocada de maneira correta, o artigo 90 fala que todas as sanções devem ser canceladas. Então, se você imobilizou seu veículo, seja ele qual for, tem uma placa, essa placa está apagada, escondida atrás de um arbusto, cresceu ali a vegetação da árvore, encobriu, então você tem o direito de tirar uma foto daquela imagem e anexar na sua defesa e entregar para o órgão de trânsito, que tem por dever honradez, né? Tem que ter a dignidade de cancelar aquela penalidade e assim substituí-la ou reparar aquele prejuízo. Tá ok, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, que essa informação tenha sido útil. Agradeço mais uma vez a vocês, instrutores de trânsito, que se empenham em oferecer cada vez mais informações para eliminar essas demandas de acidentes que nós temos no país. E no próximo vídeo eu falarei um pouco mais. Gostou? Dá um like aí, dá um joinha e confia aí. Se inscreva no nosso canal, que nós sempre vamos estar trazendo informações sobre o trânsito. Nós lutamos por um trânsito mais seguro, tá ok? Fica a dica, muito obrigado, Deus te abençoe e tamo junto. Valeu!